Gente, voltamos. E aí, beberam água, foram ao banheiro, tá tudo ok? Podemos retomar. Vamos continuar aqui a nossa conversa, tá bom? Ah, como é que está aí o entendimento? Tá tudo ok até agora? Então, só recapitulando, né? Nós conversamos aí no nosso primeiro momento. Conversamos aí sobre o empreendedorismo, né? Então conversamos aí sobre o cenário, né? Como é que está o mercado, né? As mudanças que o mercado vem proporcionando para nós, né? E como é que isso impacta na atividade do empreendedor, né? E como que o empreendedor vê isso, né? Como é que o empreendedor ele pode agir em meio a esse cenário, né? Em meio a esse mercado bastante competitivo, na verdade, que as empresas vêm vamos dizer assim, que as empresas estão inseridas, né? E a importância do perfil, do perfil empreendedor nesse contexto, né? O que ele pode fazer aí na organização, né? O que ele vem trazendo com o seu perfil empreendedor, né? Com o seu negócio para esse mercado profissional, né? E quais são os benefícios, né? Que o novo empreendimento pode trazer aí para o local onde ele vai ser inserido, né? E aí conversamos também sobre alguns aspectos que está aí no perfil empreendedor. Começamos a falar um pouquinho sobre a motivação e aí não teria como deixar de falar sobre as necessidades, né? Então agora a gente está conversando aí sobre as teorias da necessidade que surgiram aí ao longo dos tempos. Começamos a falar ali, aliás, concluímos aí as nossas ideias conversando sobre a teoria das necessidades de Maslow, né? E aí agora nós vamos conhecer mais teorias das necessidades, tá? As que surgiram aí com as análises sobre as teorias, sobre a teoria das necessidades de Maslow, né, que foi a primeira e que trouxe aí uma série de análises, né? Vamos ver aí o que os outros que vieram após ele dizem a respeito disso, tá? Então, Herzberg, o que ele fala, né? Ele desenvolveu a sua pesquisa entre contadores e engenheiros, tá? E aí, gente, nessa pesquisa, deixa eu ativar aqui minha caneta. Nessa pesquisa, lá na década de 50, o que ele fez? Ele solicitou que os pesquisadores registrassem 2 momentos do seu trabalho, né? Que se sentiram que eles se sentissem muito mal quando eles estavam executando, e outro em que eles se sentiam muito bem, né? E ainda que eles descrevessem que fatores, né, levaram a tais condições, né? O que fazia com que eles se sentissem bem? O que era que levava eles não se sentirem bem, né? O que não proporcionava, vamos dizer assim, a satisfação, né, naquele momento. E o que proporcionava satisfação naquele momento, tá? E aí ele descobriu que fatores considerados como pontos de realização profissional não eram considerados pelos pesquisadores como fatores da não realização. Olha aí que curioso. Ao contrário disso, sentimentos negativos eram gerados por políticas administrativas dentro das organizações, né? Olha aí que curioso, né, gente? Eram, na verdade, aqueles fatores que faziam com que eles se sentissem, né, vamos dizer assim, insatisfeitos, né, tristes com o ambiente de trabalho, na verdade, tinham a ver com o quê? Né, com fatores causados pela organização, né, dentro da própria organização, eram as políticas da organização, né, era algo referente à organização em si, né, e não ao trabalho deles, né. Opa, acho que eu passei demais. Não, deixa eu ver. Ok. Segundo a teoria dos 2 fatores, né, a teoria lá do Herzberg, o que leva à produtividade, né, do trabalhador são fatores higiênicos, aqui ele já traz uma abordagem um pouco diferente, né, ou de manutenção, ou seja, estão relacionados ao ambiente de trabalho e proporcionam segurança, sendo questões de responsabilidade da empresa, né? Então, por isso que lá, quando ele fala, né, tudo que ele fala remete à questão da própria empresa, do ambiente de trabalho. São exemplos desse tipo de fator o que, gente?
São os salários, são os benefícios sociais, é a questão da carreira, são as recompensas, é o reconhecimento, é o tipo de gerência, são condições físicas e ambientais, é a própria, gente, política da empresa, né, as diretrizes, é o clima organizacional, são os regulamentos que a empresa traz, são as normas internas da própria empresa. Porém, o que se entende é que esses fatores, eles não geram motivação, olha aí, ó, apenas evitam a insatisfação, né? Mas, se não forem atendidos, podem gerar insatisfação, mesmo sem desmotivar o trabalhador. Vejam bem que aqui, ó, ele traz a diferença entre satisfação e insatisfação, né, em relação à motivação. Tá? Então, segundo ele, todos esses elementos aqui ó, iriam impactar em quê? Na satisfação ou não do trabalhador, né? Mas não impacta na questão da motivação. Olha aí que curioso, né? Segundo Michel, as pessoas continuam motivadas, porém insatisfeitas. E caso persista por muito tempo, acabam por perder gradativamente a motivação, né? Mas ó, esse outro pesquisador já fala, sim, elas ficam insatisfeitas. Só que essa insatisfação, ela vai, se ela continuar acontecendo, se ela permanecer durante muito tempo, aí sim vai gerar o quê? Um caminho que vai levar à desmotivação, né? Então vai perder a motivação sim com o passar, né, do tempo. Olha que curioso, né? Complementando essa teoria, temos os fatores motivacionais, né? A gente falou ali dos fatores higiênicos, então vamos falar dos fatores motivacionais, ou ambientais lá, que eram na empresa, né? Ou seja, fatores presentes no próprio trabalho, conteúdo e autonomia do cargo ou a própria natureza das tarefas. Esses fatores estão sob o controle do trabalhador e são diretamente, vou até marcar aqui, ó, e estão diretamente relacionados com o que ele faz e a forma como ele faz, né? E aí vai envolver o quê? Um sentimento de crescimento individual. Ó, está falando de fatores motivacionais, tá? Reconhecimento profissional, necessidade de autorrealização. Por isso, se desejamos motivar as pessoas, devemos ter interesse em seu trabalho, em seus resultados, atribuir responsabilidade por resultados, permitindo seu melhor desempenho e crescimento profissional e incentivando assim a autorrealização, né? Então a gente conversou aí, né? Vimos aí dois fatores, né, com abordagem diferenciada e a forma como eles vão impactar aí na motivação do profissional dentro da organização, tá? É possível perceber como a motivação ela se manifesta quando fatores motivacionais e higiênicos estão ou não presentes, gente. Olha aí, né? Esse gráfico, ele mostra, né, aí, de uma forma bem básica, bem didática, como que esses fatores motivacionais e os fatores higiênicos estão presentes, tá? Quando a gente fala aí de atuação profissional, né? Do profissional dentro da empresa, da organização. Então, a gente tem aqui, ó, os fatores motivacionais, tá? Aqui, e os fatores higiênicos. O que a gente percebe, né? Quando existem os fatores motivacionais, tá? Mas, ó, e existem os fatores higiênicos, o que a gente tem? Ó, trabalho e ambiente são percebidos como satisfatórios e aí levam à motivação, né? Agora, muitas vezes existe, né, aí o fator motivacional, porém, né, o ambiente não está adequado. E é o que acontece, o trabalho motiva, mas o ambiente ele é insatisfatório, né? E aí, se permanecer, né, de acordo com a outra teoria lá, pode levar a uma futura desmotivação também. Pode acontecer também, né, de não termos aí nem um ambiente satisfatório e nem o trabalho satisfatório. E aí tudo leva a uma desmotivação, né, ao longo do tempo, tá? E aí, quando a gente tem aí, né, um ambiente, né, propício, um ambiente adequado, mas o trabalho, ele não é suficiente para motivar, né?
E aí também não dá certo, né? O ideal é que haja aí a atuação dos dois fatores, né? Para que a gente tenha aí uma situação, vamos dizer assim, de êxito, né? Porque nas demais, se a gente for analisar, se houver um aspecto aí, né? Principalmente relativo aos fatores higiênicos aí, se eles permanecerem, a insatisfação ao longo do tempo aumenta, né? E aí vai levar uma desmotivação futura, certo, gente? Aí a gente vai ver agora um outro modelo, né? Um outro estudo aí referente às necessidades, né? Que é o Clayton Alderfer. O que que ele fala, né? Há somente 3 níveis de necessidades, né? E aí ele vai falar sobre esses níveis de necessidades. Vamos conversar um pouquinho sobre esses níveis, tá? Ele traz aí as necessidades de existência, né? Ó, ele já muda aqui, né? A nomenclatura. Ele fala que as necessidades de existência seriam aí as relacionadas aos fatores fisiológicos e de existência, né? E aí ele coloca aí que seria o salário, a segurança no cargo, né? As necessidades de relacionamento, aí são aquelas que nós conversamos há pouco, né? Que dizem respeito o quê? À aceitação, à compreensão, às relações interpessoais, né? Que lá na teoria de Maslow ela já aparece um pouquinho mais acima, né? E as necessidades de crescimento, né? Segundo ele aí, envolveriam o quê? A autoestima, a autorrealização. Para Alderfer, o indivíduo pode transitar entre um nível e outro, sem que necessariamente, olha a diferença, né, gente? Ou esteja satisfeito no nível anterior. Pode ainda estar no nível mais elevado e retornar aos níveis mais baixos, né? Aqui ele já não tem mais essa coisa da hierarquia, né? Ele já permite uma flexibilidade entre uma necessidade e outra. Já Maslow dizia que não, né? Que ele só consegue atingir, suprir as necessidades posteriores quando as de baixo já estão completamente satisfeitas. Seu modelo foi desenvolvido com base, principalmente no modelo de Maslow, né? Sendo o ERC, que é existência, relacionamento e crescimento simplificado. Aí a gente tem nessa figura, gente, então os detalhes aí dos dois modelos. Olha aqui, ó, aqui a gente tem aí o Alderfer, né, como é que ele fala, né? Vou até colocar aqui Alderfer, o nome dele, né? Ele já distribui em como? Em existência, né? Estariam aí na existência as necessidades básicas e as necessidades de segurança de Maslow, né? Deixa eu colocar aqui, a gente tem Maslow. Lá que dentro das necessidades de relacionamento, nós teríamos aí as necessidades sociais de estima, né? E de crescimento, as necessidades de autoestima e realização, né? Vejam aí, né? Ele simplifica em 3 tipos de necessidades e para ele não existe essa hierarquia, né? A pessoa, ela está satisfeita em um nível, mas de repente ela pode não estar totalmente satisfeita no nível mais abaixo e ele pode retomar sim, certo, gente? Olha aí que interessante, né? Essas teorias, na verdade, elas se complementam, tá? Bom, mas por que tanta teoria sobre motivação, né? Gente, através daquela figura lá, a gente pode observar que as necessidades de existência estão logo na base da pirâmide, né? Que se relacionam com as necessidades fisiológicas e de segurança. No segundo nível, temos necessidades de relacionamento, né? Que são justamente as necessidades sociais, as necessidades de autoestima. E no topo, no terceiro nível, temos crescimento relacionado à autorrealização, segundo Maslow. Então, o que acontece? É simplesmente para deixar claro que esta é a característica que mais identifica o empreendedor, né? Então, quando a gente fala aqui, né, de motivação e necessidade. A motivação, ela permite ao empreendedor contagiar as pessoas, né? A ponto de que se sintam também intencionadas a trabalhar em prol dos mesmos objetivos de quem os inspirou, tá, gente? Por isso a importância, né, da análise dessas teorias, né? O que é necessidade, o que é motivação. A automotivação significa motivar a si mesmo. Ou seja, buscar razões para enfrentar desafios, atingir as metas, sem que necessariamente algo externo lhe impulsione a fazer isso. É encontrar razão para ser melhor do que já é.
criar além do que já existe, acreditar que é capaz de conquistar aquilo ao qual se propôs, tá? E como é possível, gente? Será que é possível se manter automotivado o tempo inteiro? Vocês acham que é possível? Ou é muito difícil? Me responda aí no chat. Será que é algo muito motivador, muito assim desafiador? É complexo para vocês? Eu acho que depende da pessoa, né? Existem pessoas que mantêm mais automotivadas sempre. Tem aquela pessoa que você sempre vê, a pessoa sempre com um sorrisão no rosto. E tem aquelas que nem sempre estão, né? Então eu acho que é uma coisa bem pessoal, não sei. O que vocês acham? Compartilhem comigo no chat a opinião de vocês, tá? Vamos ver aqui o que o professor André colocou para nós, né? Eis algumas dicas que poderiam lhe ajudar a se manter em sintonia consigo mesmo. Olha aí, né? Então vamos aprender, né? Não é fácil. A Cauane disse que não é fácil. Eu também acho que não é, Cauane. Eu acho que é desafiador também. Confie em seu potencial, tá? De modo que você possa se tornar cada vez melhor e, obviamente, obter sucesso. Olha, o primeiro passo, acreditar em você mesmo, né? Planeje tudo o que deve executar. Gente, eu acho que essa palavra aqui, planejar, planejamento, ela é tudo, né? Então, quando a gente fala de planejamento, não é só nas empresas, no mundo da organização, não, mas nós, em nosso dia a dia, né? Acho que é sempre bom a gente ter a agendinha e botar na agenda o que a gente vai fazer no dia, né? Ou a gente pensar onde é que a gente quer estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, né? Vamos dizer assim, a curto, médio e longo prazo, tá? Então, planeje tudo o que deve executar, a fim de que o risco de erro seja menor possível. Só assim o desânimo não poderá abater a sua luta, né? Olha que interessante, né? Sempre realize o que gosta. Jamais faça algo por obrigação e procure ver o que há de positivo na atividade realizada. Só assim o trabalho poderá ser feito com zelo. Isso é importante também, né, gente? Então, procurem se identificar, né? Identificar aquilo que vocês gostem, né? A área profissional. Então, creio que vocês ainda estão nesse momento de análise, né? O que serei, o que vou fazer, qual a área que eu vou me identificar. Alguns eu creio que estejam aqui no curso de técnica e administração porque vocês gostam dessa área e pretendem aprofundar os estudos nessa área. Eu creio que a grande maioria, né? Se assim for, né, analisem direitinho, gostam de fato, que beleza, né? Pois aos pouquinhos já vão definindo qual é a área da administração que vocês mais se identificam, né? Porque aí quanto mais você gostar do trabalho que você faz, mais diferencial competitivo você vai ter a oferecer para as empresas, né? Compreenda que muitas vezes o fracasso está relacionado ao sucesso, né? Existe sim, pode ser que a gente, em algum momento, quando a gente tenciona chegar a algum lugar, pode ser que alguma etapa não dê certo, a gente pode fracassar, né? Mas, naquela etapa, a gente sabe onde quer chegar? Sim. Então, a gente vai repensar e reelaborar a estratégia para chegar, para querer chegar onde nós, para chegar no lugar onde nós desejamos chegar, tá? Invista em qualificação profissional sempre. Gente, conhecimento é tudo, tá? Não esqueçam disso. Vocês não podem pensar que, eu vou só me formar e tá tudo ok, obrigado, e vou conseguir um trabalho. Conhecimento é tudo, sabe? Conhecimento é agregar valor, tá? Você está sempre procurando melhorar para você mesmo, na verdade, né? Então, saiba onde quer chegar. Olha aí, né? Aquilo que eu estava falando. Pois só assim saberá escolher o caminho certo e o jeito de caminhar. É o fazer planejamento, é o pensar onde você quer chegar, para que você consiga trilhar aí o seu planejamento estratégico, tá bom? Para que vocês consigam fazer uma caminhada da forma correta, tá? Então, a gente viu aí algumas ideias de como se manter automotivado, tá? Gente, e aí agora a gente vai conversar um pouco aí sobre a questão da liderança, né? Então, o empreendedor, na grande maioria das vezes, ele é um líder, né? A gente pode dizer que ele é um líder, sim, tá? E o que é liderança, né? O que é liderar, né? Então, liderar é a arte de inspirar as pessoas. Acho que essa palavra define bem a liderança, né? Inspirar as pessoas, né? Como assim? Inspirar para quê? Gente, inspirar na direção de realização dos seus próprios objetivos, né? É a habilidade de influenciar as pessoas para trabalharem de forma entusiástica, né?
para que essas pessoas elas consigam atingir objetivos identificados para o bem comum, né? Então, normalmente quem lidera, ela consegue, né? Então, ela tem aí vamos dizer assim, esse traquejo, né? Esse poder aí de persuasão, de influenciar as pessoas que estão à sua volta em busca dos objetivos, né? Então, ele busca mostrar para quem está próximo que aqueles objetivos são objetivos de todos, né? São objetivos que o alcance daqueles objetivos vão ser positivos, vai ser positivo para todos que estão ali, né? Para todos que estão participando do processo, tá? Isso é liderar. E o líder, ele é um inspirador, gente, né? Então, diversos autores conceituam o ato de liderar. Segundo Bergamini, a liderança tem um forte respeito, tanto para quem dirige, né? Tanto para quem dirige como para aqueles que são dirigidos, né? Na maioria das vezes, o conceito assume uma conotação de dom, chegando a ser responsável por uma espécie de comando que certas pessoas exercem sobre outras, né? Mostrando que o verdadeiro líder promove a autoestima, a autonomia e a cooperação das pessoas. Normalmente, a pessoa que lidera, né, ela consegue, na verdade, despertar ali no outro, tá, diversos potenciais, né? Vai despertar naquela pessoa ali a vontade, né? Vai mostrar que aquele caminho ele é o correto, né? Mas ele mostra aquilo de forma de fato, né? Por quê? Né? Se pontifica de que a pessoa realmente compreendeu. E aí o que é que acontece? Promove autonomia. Né? Por quê? Porque as pessoas elas passam a fazer as atividades, os processos dentro da organização, não por imposição, mas porque de fato eles acreditam. Né? Aquele objetivo ali ele foi compartilhado, aquele objetivo ali eles entenderam que é importante para todos dentro da organização. Então, por isso que o verdadeiro líder ele promove a autonomia e cooperação das pessoas. Né? Para Moussaki, liderar não é fazer, e sim, liderar é fazer e fazer. Então, é necessário formar equipes, é necessário capacitar, preparar essas equipes, inspirar a fazer cada vez melhor. Então, o líder, ele procura formar novos líderes, gente. Nesse contexto, o empreendedor ele inspira e ele é capaz de fazer as pessoas sonharem o seu sonho, né? Então, por isso que quando a gente fala que o empreendedor ele é um líder nato, sim, ele é um líder, né? Porque ele vai inspirar as outras pessoas, né? Ele vai fazer com que os outros acreditem no seu sonho. Né? Mas ele mostra por que esse sonho, né, ele é importante, por que esse sonho ele precisa ser desenvolvido, por que alcançar esse sonho. Né? E ele consegue fazer isso, né, com sua capacidade de liderança. Tá? Então, vamos aí ver quais são as características encontradas nos empreendedores. Né? Já para Maxwell, liderança não é algo fácil de ser aprendido. Mas, apesar do esforço que o desenvolvimento da capacidade de liderar exige, vale a pena se tornar um líder pelos benefícios gerados. E aí, o que acontece? Né? A gente observa que há diversas conceituações para a liderança, mas é importante a gente saber, né, que no aspecto, saberemos que esse é um importante aspecto da administração e também do empreendedorismo. Tá? A liderança ela deve estar aliada ao planejamento, à organização, tá? A boa administração de um negócio deve estar aliada a um bom líder, que é a pessoa que motiva, né, de forma entusiástica seus colaboradores a fim de atingir os objetivos certos. E fique atento, nem sempre um bom administrador é um bom líder, pois ele pode estar direcionando os seus líderes em sentidos contrários. Né? Eita, professora, como assim? Às vezes, gente, o administrador está mais focado nos processos. Ele só vê mais os processos da administração. Né? Às vezes ele não para pensar como que ele pode estar fazendo para envolver o seu colaborador, para melhorar os processos, né? Como que ele pode estar compartilhando os objetivos ali da organização. Qual a importância desses objetivos para a organização e para todos que fazem parte dela. Né? Às vezes o administrador não está atento a isso. E nem sempre o administrador ele tem esse potencial de líder, né? Que é importante e é muito, muito relevante para a organização moderna hoje. Né?
Bom, e aí a gente vai ver um pouco quais são aí, né, as qualidades de um líder, tá? Né, vai variar de autor para autor, né? Aí a gente tem algumas, tá? Algumas aí, a gente tem aí ó, a paciência, né? Quando a gente fala de paciência, é no sentido de mostrar autocontrole, né? Não estourar, não reclamar, a integridade, né, conduta reta, aquela pessoa de honra, pessoa ética, educada, imparcialidade, né, é saber tratar os indivíduos de forma igualitária, sem favoritismo, bondade, né, a bondade no sentido de dar atenção, de apreciação, de incentivo, humildade, tá? Então, ser autêntico, sem pretensão, sem arrogância, tá? O respeito, né? Então, olhar as outras pessoas como pessoas importantes. A abnegação, que é satisfazer a necessidade dos outros também, né? Perdão, né? Não há ressentimentos, tá? É importante ter esse olhar profissional, a honestidade, né? Então, nada de mentiras, nada de enganar ninguém, né? Utilizar mesmo a franqueza, a verdade. O compromisso, né, o envolvimento é sustentar as escolhas, os resultados, né? Então, pôr de lado as suas vontades e necessidades e buscar o bem maior para a equipe, né? E as habilidades de um líder, né? Vamos falar um pouco mais aí. O desempenho de qualquer líder, seja na alta administração ou na gerência, depende de habilidades, tá? Robert Katz, Apud Maximiano, né, diz o quê? Né, lá em Maximiano, que o sucesso da liderança ela não depende de traços pessoais, mas de quê? Isso é importante, gente. Comportamentos, ações e habilidades. E aí ele fala que existiriam aí 3 tipos de habilidades, né? Vamos conhecer aí essas habilidades. Então ele fala, habilidade técnica, né? Que é o quê, gente? É referente ao conhecimento técnico mesmo, né? Sobre aquela atividade lá, né? O que se sabe fazer ali no nível operacional. O que um engenheiro precisa fazer? Né? O que remete às atividades do engenheiro? O que remete às atividades de um técnico em edificações? Né? O que? É justamente a atividade em si. Isso seria a habilidade técnica. Né? A habilidade humana já diz referência e já faz referência ao fato de lidar com pessoas, de desenvolver equipes. Tá? Então, qualquer líder precisa ter essa habilidade aí bem desenvolvida, tá? Que é a habilidade humana. A habilidade conceitual, tá? Então, quando a gente fala aí de habilidade conceitual, é a habilidade de criar modelos, né? A serem implementados. Está ligado o quê? Às ideias, tá? Nos cargos de níveis mais altos de uma organização aí, no caso da gerência, da diretoria, né? A presidência, essa habilidade assume uma importância e uma importância crescente, né? Por quê, gente? Porque são justamente uma habilidade que está lá na alta, né, na alta hierarquia da organização, né, eles que, vamos dizer assim, detêm aí a alta gestão, né, que vai pensar, que vai definir determinados objetivos globais da organização, tá? E aí a gente tem esse gráfico que mostra bem aí, gente, as 3 habilidades, tá? As habilidades aí técnica, humana e conceitual. Vocês vão observar aqui, ó, o que acontece? A habilidade técnica, ela é maior aqui, ó, no nível operacional da organização, né? E aí, quando a gente vai subindo, ó, ele vai, né, reduzindo um pouco. Existe a necessidade de despertar mais, né, vamos dizer assim, outras habilidades, né, como no caso a habilidade humana, a habilidade conceitual, né? E aí você vê aqui também, ó, você vê elas surgindo aqui. Né, você vê que a habilidade técnica aqui, ela permanece, mas aqui ela aqui já não tem tanto, né? Aqui a mesma forma, a humana, ó, aqui ela é maior, aqui já não temos tanto. E lá no nível estratégico, né, você vai perceber que ela é maior onde? Aqui, qual a habilidade que se destaca? A habilidade conceitual, né? Ai, professora, mas o que você percebe? Que em todos os níveis tem todas as habilidades, né? Só que existem os níveis em que umas vão ser mais requeridas do que as outras, né? Mas elas existem nos 3 níveis da organização, tá? E aí a gente tem aí maiorzinho, né? Só para
melhorar na cabecinha de vocês, não? Em todos os níveis da organização, né? Os níveis operacional, tático e estratégico, existem todas as habilidades. Porém, né, à medida que se sobe lá nos níveis da organização, né, vão haver os níveis que se destacam mais, né, como a habilidade técnica. Ela é mais forte, mais presente no nível operacional. A habilidade humana, né, no nível tático, né, e a habilidade conceitual, ela vai ser mais forte no campo estratégico da organização. Mas em todas elas você vê a presença dos três, tá? É importante ainda salientar que a liderança ela é ocasional, tá? Vamos marcar aqui, ou seja, ela ocorre de acordo com a situação. Algo que é solucionado de uma maneira e ocorre posteriormente no outro contexto pode não ser resolvido da mesma maneira, né? Da mesma forma. Alguns autores, né, veem a capacidade de liderança como algo nato, algo que já nasce com a pessoa. Para outros, essa capacidade de liderança ela pode ser aprendida através do esforço, através da prática. O que acontece? A globalização econômica ela está associada à inovação tecnológica em várias áreas, inclusive na construção civil, permitindo a agilidade de processos produtivos, bem como a melhor estruturação dos negócios. E isso se deve ao fato da ocorrência da abertura do comércio internacional, na qual proporciona o surgimento de diferentes formas de organização do trabalho, né? Então, gente, a globalização econômica ela vem impactar as organizações de uma forma, né, muito forte. E as organizações precisam estar preparadas, as organizações que melhor se adequam a essas mudanças, né, proporcionadas pela globalização econômica, elas são empresas que mais se destacam, né? São empresas que de fato conquistam aí a sua, vamos dizer assim, longevidade, né? São empresas que de fato conseguem ter um sucesso, né, na sua permanência aí no mercado, tá? Há algumas décadas o trabalho ele era feito praticamente de forma artesanal, onde o mesmo indivíduo ele confeccionava, gente, um produto por inteiro, né? Atualmente, métodos bastante automatizados, né? A gente vive aí no mundo moderno, né? Estão substituindo os vários colaboradores que trabalhavam a fim de compor um único produto por uma única pessoa que conheça e saiba como operar o equipamento de produção. Muitas horas eram dedicadas ao desenvolvimento de um único produto, enquanto que hoje máquinas, né, substituem aí a mão de obra de diversos profissionais. Gente, vocês já viram que já está chegando aqui interesse nos supermercados que tem os caixas automáticos, né? Então você chega ali, tem um espaço assim reservado, você pode ir para o caixa que tem a pessoa e você pode ir para o caixa, né, automático. E aí você passa as suas comprinhas, tem lá a balancinha e tudo mais. E aí você faz isso e de boa, e vai, né? Eu comecei a ver isso agora aqui em Teresina, mas eu estive em 2018 nos Estados Unidos, né? Eu fui fazer uma capacitação lá e fiquei numa cidade que não era uma cidade grande não, né? Diferentemente daqui do Brasil, então, muitos países aí afora, as cidades pequenas, elas têm toda uma estrutura, né? E lá nós tinha um Walmart, e esse Walmart tinha o lado que tinha os caixas com as pessoas lá atendendo, né, os caixas funcionários, e do outro lado já tinha esses caixas automáticos. Eu fiquei assim, horrorizada. A gente fez até uma experiência, né, para usar, e aí tivemos algumas dúvidas, chamamos a ajuda, fica uma pessoa lá para dar uma assistência, e foi muito bacana, né? Então foi muito bacana, é um atendimento rápido, você não tem muita fila nesses caixas e você consegue fazer tudo direitinho, certinho, passando o cartão. Então é uma praticidade, né? A gente realmente vive no mundo da mudança, né? No mundo da inovação. E temos que estar preparado para isso, né? Mas é importante destacar que nada substitui o profissional qualificado, gente. Para ele sempre haverá oportunidade de trabalho, né? Então, ó, profissional qualificado, onde é que eu digo, gente? O que é isso aqui, pessoal? Conhecimento, tá? Cuidado, não durmam no ponto, não pensem que vocês já sabem tudo, não precisa mais estudar, tá? Então, conhecimento sempre, pois ele sempre haverá, para ele haverá sempre oportunidade de trabalho. Uma vez que, em qualquer contexto, será necessário alguém para o quê? Para operar os equipamentos cada vez mais sofisticados, né? E aí, diante desse avanço tecnológico, diversas formas de trabalho têm surgido e se tornado legítimas, como é o caso da terceirização de serviços, né?
dos empregos temporários, do trabalho em tempo parcial. Então, tais tendências têm sido vistas de forma globalizada, tá? Então, com o mercado globalizado, aberto a novas economias, é essencial a existência de competitividade, preços menores, maior qualidade de produtos e serviços. Para isso, em muitos casos, torna-se necessário flexibilizar a produção, tá? Reduzir custos, adequar a força de trabalho. O fato é que a produtividade tende a aumentar cada vez mais e os postos de trabalho, tá, irão sofrer aí a operação inversa, irão diminuir a padronização de processos, produtos e serviços, ela é cada vez mais visível, gente, né? Então a gente vive aí nesse mundão louco de tantas transformações, tá? E aí para a gente lidar com isso, a gente precisa estar preparado. Precisamos nos qualificar cada vez mais, tá? As mudanças, elas têm ocorrido não apenas quando a gente fala do mundo do trabalho, tá? Mas elas vão impactar também, gente, nas relações interpessoais, certo? Entende-se por relação interpessoal o quê? A troca de informação, né? As pessoas, elas têm se tornado cada vez mais competitivas, né? Quando o seu objetivo individual a ser atingido é também o objetivo do outro. Por outro lado, elas são solidárias, tá? Quando o objetivo de um é comum ao grupo e beneficia a todos, né? Então a gente vai ter sim esses dois elementos aí, né, atuando em conjunto nesse mundo hoje, né? Tanto a competitividade como a questão da solidariedade, sim, tá? Quando existe um objetivo comum aí a todos, né? E aí nesse meio a gente fala do trabalho em equipe. Tá? Então, conflitos internos, né, existem sim, e muitas vezes eles não são percebidos de forma evidente. É necessário que, gente, que a gerência ela tenha sensibilidade para, né, resolver isso aí e harmonizar o grupo, pois a falta de entendimento entre os pares reflete de forma negativa no alcance das metas da organização, né, gente? Então, quando a equipe ela não está unida, né, então esse conflito ele vai impactar no processo produtivo da organização, vai impactar no alcance dos objetivos organizacionais. E a empresa, né, a gerência, e no caso, né, o responsável pelo setor, ele precisa estar alerta, ele precisa perceber isso. Os problemas de relações interpessoais devem ser amenizados. E existem algumas estratégias, como treinamentos, né? Então, onde seja valorizado o trabalho em equipe, a sintonia do grupo. Também é importante esclarecer que o prejuízo da organização causado por tais problemas, né, causa perda para todos os envolvidos no processo. Além disso, deve ser realizado coaching, com o intuito de evitar perdas na eficiência e na eficácia do trabalho realizado, gente, tá? Porque isso vai implicar em perca de qualidade do trabalho, né? Então, relacionamentos difíceis sempre existirão, mas poderão ser amenizados à medida em que as pessoas se conscientizarem de que precisam uma das outras e trabalharem em cooperação. E aqui é importantíssimo, né, um gestor de conflitos, né? Então, a organização precisa ter alguém que tenha habilidade aí para resolver conflitos, né? Então, resolver conflitos é exatamente isso, né? Sentar, conversar, ver o porquê de determinados comportamentos, né? Mostrar que determinados comportamentos podem ter impactos negativos, tá? Dentro do objetivo da organização, às vezes só falta um diálogo, né, entre o gestor das equipes, para que as equipes entendam, né, qual é a importância do trabalho deles para a organização, né? E aí o gestor de conflitos precisa atuar. Então, a gerência, aí nesse caso, o líder, precisa estar aberto, precisa ter essa habilidade, né? Precisa gerir esse conflito de forma positiva para a organização, tá? O trabalho em equipe é uma forma de melhorar a eficácia do trabalho e a situação do trabalhador. Nos dias atuais, cada vez mais as pessoas desenvolvem trabalhos em equipe de modo a obter a máxima produtividade. Gente, quando a gente fala de trabalho em equipe, é o quê? Trabalho em equipe é justamente o que é unir. A gente unir o que cada um sabe fazer em prol, né, ali de todos. Né? E tudo que as pessoas fazem na organização, elas precisam, vamos dizer assim, essas ações, né? Os trabalhos que elas executam
contribuem para um todo maior, né, que é o alcance das metas, o alcance dos objetivos organizacionais. Por isso, as empresas hoje têm focado bastante no trabalho em equipe, né? Então, tem se feito bastante treinamento com foco nisso, né, para que as empresas elas aprendam a trabalhar com suas equipes. Tá? E isso, a empresa precisa se munir de ferramentas para que esse trabalho dê certo, certo? Pessoal, como estão vocês? Está tudo ok por aí? Alguém tem pergunta a fazer? A gente está quase no finalzinho da nossa aula, tá tudo ok? Sem perguntas? Ok, se tiverem perguntas, compartilhem comigo aqui, tá? Bom, e a gente vai falar um pouco da questão da qualidade, né? O que é que acontece, né? A gente tem aí algumas análises em termos desse aspecto qualidade, né? Conforme Sende, à medida que as organizações se envolvem mais com o movimento de qualidade, o que é que acontece? Elas descobrem, né, as vantagens de ter pessoas de todos os níveis trabalhando juntas em equipes. Os gerentes, geralmente em grupos, aprenderão e planejarão sobre a qualidade, identificarão muitos processos ou problemas carentes de melhoria e formarão equipes de projetos encarregados de encontrar soluções, né? Esse mesmo autor considera que uma única pessoa usando práticas de melhoria da qualidade pode fazer, né, aí, uma grande diferença em uma organização. Porém, raramente uma única pessoa possui conhecimento ou experiência suficiente para compreender tudo o que está envolvido no processo. Importantes, né? Por isso que importantes aumentos de produtividade e qualidade são resultados de equipe. Vejam aí, né? Um grupo de pessoas que reúne suas habilidades, talentos e conhecimentos. Com o treinamento adequado, né, aquilo que eu estava falando para vocês, as equipes podem atacar problemas complexos e crônicos, descobrindo soluções eficazes e permanentes, tá? Rangel, que é outro estudioso, salienta o quê? Que os princípios da qualidade procuram levar as pessoas a trabalharem de maneira integrada entre os diversos setores ou departamentos. E aí incluem o quê? Esforços contínuos de educação, né, e treinamento para que ocorra um verdadeiro crescimento das pessoas na empresa. Né? Às vezes, as equipes precisam ser treinadas, precisam ser qualificadas, né, para que elas entendam a importância do seu papel para a organização, tá? E a formação de equipes internas de trabalho, né? Então, quanto ao trabalho em equipe, o autor ressalta que em muitas empresas não há equipes de trabalho, mas verdadeiros bandos realizando tarefas sem nenhuma sinergia. Eita! Transformar bandos em equipes é uma forma eficiente de criar sinergia e maximizar os esforços individuais. Tá? Então, uma forma de tornar os funcionários mais comprometidos com os resultados é fazer com que eles participem do processo de decisão. Olha aí que importante, né? Os mesmos se mobilizam mais em função dos objetivos da empresa. Então, para isso, né, para que isso aconteça, é possível recorrer à gerência participativa, uma mudança de atitude na comunicação que estimula a participação dos funcionários. Ainda segundo o mesmo autor, as empresas estão cada vez mais estimulando a formação de equipes internas de trabalho, gente, né? Onde, para melhorar o desempenho dessas, é necessário o quê? O que a empresa precisa fazer? Dizer claramente o que se espera da equipe, isso é fundamental, né? Comunicar. Enaltecer o valor do trabalho, né, em equipe, estabelecer confiança na equipe, estimular, orientar, né, dar feedback, dar recompensas e reconhecimento pelo bom desempenho, gente, né? E aí, às vezes a empresa não sabe o que ela precisa fazer, às vezes a equipe não sabe, né? E aí vai depender do que, né, o gestor ali dessa equipe tem a proporcionar, que habilidades ele vai desenvolver para poder incentivar esse trabalho em equipe na sua organização. Estamos chegando no finalzinho da nossa aula, né? A gente vai deixar para a próxima aí as habilidades de um bom líder, né? O professor André vai continuar com vocês nessa temática. E aí, mas vocês já podem fazer as atividades, a atividade de casa vai ficar para vocês um desafio, né? São aí 3 questões que vocês vão responder com base aí nessa conversa que nós tivemos, tá bom? Então, não deixem de fazer, não deixem de dar uma relembrada em tudo que nós conversamos. E aí,
aí, gente, eu queria só dizer para vocês que foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Compartilhar um pouco aí de conhecimento, conversar um pouco sobre esse tema maravilhoso que é o empreendedorismo e até uma próxima oportunidade, tá? Sucesso para vocês, até breve. Tchau!